Olá amigos, 5 de julho de 2013, a Voz do Brasil pela Vida. Senhoras e senhores, continua em pauta a crise política do país e ficou afastado momentaneamente, felizmente, devido às resistências verificadas no âmbito social, o tal do plebiscito, a tal da constituinte parcial, cujo objetivo era, como eu tenho dito aqui, como tantos analistas independentes têm dito também, propiciar, aproveitando a crise política e revertendo os danos da crise política, uma verdadeira revolução bolivariana no país. Mas, como o governo está com a cadeira quente e como o movimento lançado pela extrema esquerda, que depois teve a adesão de pessoas muito bem intencionadas, embora utilizadas como massa de manobra, provocou desconfortos muito sérios ao atual poder político, e aqui me refiro não só ao poder federal, que é determinante, que é aquele que verdadeiramente exerce e manobra todos os escaninhos de poder no país, mas de modo geral a questão político-partidária e os políticos com mandato, a estrutura partidária do país. Também se viram abraços com a necessidade de dar uma resposta, inventaram então o plebiscito, a proposta do governo federal de um plebiscito para a reforma política. Esse plebiscito que o governo federal propõe tem 5 pontos bem claros. Um deles, o povo será chamado a dizer em plebiscito, se deseja o financiamento das campanhas políticas de modo público ou privado, ou seja, com dinheiro público ou com dinheiro particular. Se deseja, para o poder legislativo, evidentemente, o voto proporcional ou o voto distrital. Isso não vale para o poder executivo e nem para o Senado, porque são eleições majoritárias da atual sistemática constitucional. Se deseja a continuidade do voto secreto no Congresso, se deseja o fim da suplência para senador e se deseja o fim das coligações partidárias nas eleições proporcionais, ou seja, aquelas para o poder legislativo, para vereadores em âmbito municipal, para deputados federais e deputados estaduais. Tudo isso foi colocado de modo artificial e, para colocá-lo, o governo, segundo afirma, ouviu o povo. E como é que o governo ouviu o povo? Convocando, por exemplo, convidando, por exemplo, o famoso movimento Passe Livre, que deu início a todos os distúrbios que ocorreram no país, aqui na capital de São Paulo, alegadamente para combater os 20 centavos de reajuste no preço das tarifas, a ir lá ao Palácio do Planalto, sendo recebido com pompa e circunstância, com passagens pagas pelo governo federal, para levar a voz do povo a presidente da República, aos seus acólitos. Então, na cabeça dessa gente, a voz do povo está nesse movimento Passe Livre, que nós vemos aqui nessa foto, será mostrada com maior, mostrando a sua cara. No ano de 2007, participando de um encontro todo festivo com os mascarados do Exército Zapatista de Libertação Nacional, um movimento guerrilheiro, um movimento que tem praticado atos de terror há muitos anos lá no México, com sua orientação marxista-leninista, um movimento ultra-esquerdista armado até os dentes, que deseja derrubar pela força das armas o sistema político lá no México. Essa moça que aparece aqui é uma das carinhas carimbadas do MPL que participaram e deram início aos distúrbios de rua. E daqui a pouco, quem sabe, será mais uma Lindbergh Farias, né? Quem sabe daqui a pouco será mais uma senadora aos 30 anos de idade para atuar no Congresso Nacional, evidentemente com todas as benesses do cargo aí, não é? Porque depois que chegam ao poder, gostam muito do poder e das suas benesses, mas em prol das suas causas. E ao ouvir essa gente desse tipo, diz o governo federal que os anseios do povo na rua estavam relacionados com esses 5 pontos. Vamos pensar um pouquinho. Financiamento público ou privado de campanhas eleitorais. Isso vai ser um modo, na verdade, do poder político tentar convencê-lo
de que o financiamento deve ser público, ou seja, o dinheiro dos impostos e talvez e provavelmente, muito provavelmente, mais impostos seus para financiar as campanhas eleitorais, afastando o financiamento privado, que nunca deveria ser afastado, pelo menos em termos das contribuições individuais das pessoas, porque é natural que as pessoas participem do processo político apoiando financeiramente os seus candidatos. A questão do financiamento por pessoas jurídicas jamais será afastada se for aprovada a campanha eleitoral por uma razão muito simples, que o processo corrupto continua no Caixa 2. Lembre-se do mensalão, quando os alegados, os facínoras hoje condenados, muitos deles mantendo mandatos ainda na Câmara Federal, alegaram que não eram crimes de concussão nem de corrupção, era apenas Caixa 2 eleitoral, apenas Caixa 2 eleitoral, como se fosse legal, lícito, como se fosse desejável politicamente para o país manter Caixa 2 eleitoral. O Caixa 2 não acaba, porque esse ponto, seja lá qual for a opinião popular, não tem o condão de atuar diretamente contra a corrupção, que é um problema crucial. Voto proporcional distrital, perceberam por acaso nos movimentos populares, vamos abstrair por hora a violência deles, mas perceberam alguém a falar sobre voto proporcional ou distrital? Isso é algo que está em debate há muito tempo no Congresso. E de fato, mais cedo ou mais tarde, os políticos precisam tomar uma decisão e quem sabe colocá-la sob o referendo popular, mas isso não é caso verdadeiramente de plebiscito. Voto secreto no Congresso, esse é o ponto mais interessante dessas propostas. Muito do voto secreto já foi liquidado, na verdade, no Congresso Nacional, mas permanece principalmente o voto secreto para um problema muito sério, que é o da decisão sobre perda de mandatos de parlamentares, deputados ou senadores. Isso de fato tem que acabar. E esse é um ponto realmente de preocupação popular, um ponto que merece o nome de ponto adequado para uma reforma política. O fim da suplência para senador, isso é um escárnio que há muito tempo atirado no seio da vida política do Brasil, mas não é só a suplência para senador, não. Está relacionado também com os cargos de vice-governadores, vice-presidentes em que ninguém vota. Você não vota para vice-presidente, você vota no presidente da República. Você não vota para vice-governador, você vota no governador, para governador do estado. Você não vota para vice-prefeito, você vota no candidato a prefeito. E no entanto, acontecendo infaustos, como de vez em quando acontecem, tem-se lá uma pessoa completamente desconhecida, na verdade um apaniguado do candidato principal, que pode chegar ao poder sem um voto sequer. Mas esse ponto também não foi colocado em momento nenhum nas ruas. E quanto ao fim das coligações partidárias, as pessoas não estão nem preocupadas com isso. Agora, o que é importante mesmo, e que não está nesse projeto, é, primeiro, a possibilidade dos cidadãos participarem diretamente como candidatos a cargos eletivos sem ter que se atrelar aos partidos políticos. Alguém propôs isso? Você, por exemplo, que luta pela legítima defesa, que luta pela sacralidade da vida desde a fecundação, que está preocupado com os problemas da segurança pública, deveria ter o direito de se organizar numa eleição sem constituir partido político, mas se associando com outras pessoas para participar apenas daquela eleição, sem custo público algum, sem meter a mão no fundo partidário e, consequentemente, sem se meter nos esquemas de corrupção propiciados com o dinheiro público, para disputar cadeiras na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa e em qualquer cargo político, a fim de defender as suas teses. Mas você não tem esse direito porque você tem que ficar atrelado a um partido político e, consequentemente, aos figurões, aos mandatários desses partidos políticos. Mas isso não está na reforma. Um outro ponto, a possibilidade do povo ir às urnas para exigir a perda do mandato daquele que foi eleito pelo mesmo povo, mas que não atuou adequadamente, corretamente, de modo probo ou de modo competentemente político, de acordo com os anseios daquele povo. O chamado recall, que é um instrumento, que é uma instituição vigente em vários países. Alguém falou disso? Claro que não falou, porque não interessa. Não quer o poder político colocar em perigo a si mesmo nessa reforma. Tudo isso não passa de uma farsa para esfriar a cadeira do poder. Fique atento e acompanhe as próximas jogadas. E nós estaremos aqui a debater esse assunto permanente.
Mas voltamos ao nosso tema da defesa da vida humana desde a fecundação. E temos uma notícia impressionante. Um nenê prematuro de 19 semanas que viveu por poucos minutos fora do ventre materno, que, nas palavras de sua mãe, foi abraçado por ela, que percebeu os batimentos do seu coração, o abraçou, contou os dedinhos dos pés dele e até beijou a cabecinha dele e manteve calidamente acolhido no seu seio aquele filhinho, um ser humano completo e perfeito, inviável, evidentemente, devido ao estado da gestação, que por um problema da natureza acabou tendo o parto acelerado, mas viveu por alguns minutos, a mostrar mais uma vez, a trazer mais uma vez uma prova cabal, científica, a respeito do verdadeiro fato de que o ser humano no ventre materno é um ser humano autônomo e completo. É um ser humano que tem o mesmo direito à vida que todos nós temos e tem de ser defendido. Por que é que nós defendemos esse direito? Porque aborto provocado é homicídio qualificado a sangue frio. É matar um nenezinho como esse no ventre materno. Mas é muito fácil praticar esse crime, porque o matador não olha a vítima nos olhos e não escuta o seu grito de terror.